Olá, você que está nos assistindo hoje, muito obrigado por você estar aqui. Antes de quaisquer outros atos aqui de conversa, de bate-papo, eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família, tá bom? Deus bendito, muito obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor nos transformou em filhos teus. E como filhos nós buscamos a tua presença, clamando pela tua ajuda, pois somente o Senhor pode de fato nos ajudar. Perdoa o nosso pecado, ajuda-nos a entender a tua palavra, e entendendo a tua palavra, ajuda-nos a colocá-la em prática. Nós oramos por Cristo Jesus, Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Não se esqueça de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, de fazer o seu comentário, de fazer a sua pergunta. Muito obrigado. Você percebeu que hoje, mais uma vez, a gente não está ao vivo e a gente está se ajustando, tá bom? Nós estamos nos ajustando aí, logo, logo nós vamos estar ao vivo, direto, compartilhando aqui, conversando com você. Combinado? Hoje eu quero continuar dentro daquela proposta que nós conversamos semana passada. E hoje o nosso tema aqui, ele trata do amor. E a ideia, o tema é voltando ao primeiro amor. O texto lá é do livro do Apocalipse, capítulo 2, versos 4 a 5. O texto, que na realidade é da carta que Cristo manda à igreja de Éfeso, ele é um pouco maior. Quero te convidar ali que você leia todo esse texto, mas a gente vai se concentrar um pouquinho nisso daí, tá bom? E esse tempo aqui é para a gente, de fato, compartilhar. E eu queria dizer uma coisa para você agora, nesse instante. Deus está presente. Deus está com você. Você pode até achar que não, você pode até estar passando por algum momento e de repente a sua ideia é achar que não, mas Deus está com você. Ele caminha com você e Ele quer te falar algumas coisas agora, tá bom? Ele quer te falar algumas coisas. Então, eu quero desafiar você aqui para que a gente caminhe junto para a gente entender algumas coisas, tá bom? Nesta carta que Jesus Cristo manda, orienta o João a registrar, naquele começo ali do Apocalipse, ele manda a carta às 7 igrejas. E essa carta aqui é para a igreja de Éfeso e ela trata de algumas coisas. Começa elogiando, tratando a igreja, falando do amor da igreja, do trabalho da igreja, dos cuidados que a igreja tem, das atenções que a igreja tem, mas em um determinado momento ele diz assim, tenho contra você. Ele tem algo contra essa igreja. E o que é que ele tem? Diz lá, abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. É interessante que ele não fala, você deixou de trabalhar. Ele não fala, você deixou de fazer. E trazendo para os nossos dias, você não deixou de frequentar, você não deixou de ir à escola dominical, você não deixou de ir à reunião de oração. Talvez alguns tenham deixado de ir, tenham deixado algumas coisas. Mas Jesus falando à igreja lá, ele não critica a igreja pela ausência de trabalho, de atividade, de honrar os compromissos, de atenção à questão teológica, aos erros. Mas a crítica é, você deixou o teu primeiro amor, ou você deixou de me amar. É disso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Você deixou de me amar. E é interessante que, quando a gente olha e tenta trazer para os nossos dias, eu quero usar uma figura, e que a própria Bíblia usa muito isso, o próprio Jesus usa muito isso, Deus usa muito isso, comparando o relacionamento dele
com o povo, do relacionamento do marido e da esposa, da família. A igreja é a noiva, Jesus o noivo. Então eu quero trazer um pouquinho dessa comparação, quero usar também, tá bom? É interessante quando de repente a gente olha para algumas famílias, alguns casais nos nossos dias, e a gente percebe que, apesar de continuarem morando na mesma casa, pegando o mesmo elevador, levando os filhos para a mesma escola, fazendo compra no mesmo supermercado, quem sabe passeando no mesmo shopping, indo até o centro da cidade, fazendo as mesmas coisas, mas a gente percebe que o relacionamento de muitos casais tem esfriado. Tem esfriado. Isso tem acontecido muito. Eu, como pastor, tenho atendido e visto algumas coisas nesse sentido. O problema não é nem tanto a ausência física, não é de deixar de estar junto, de fazer algumas coisas, mas é a distância do coração. A distância do coração. Lá no livro de Apocalipse, e aí como eu falei para você, no capítulo 2, dos versos de 1 a 7, Jesus vai tratar com a igreja de Éfeso. Né? Ele vai conversar, ele vai apontar algumas coisas. Então, quando você tiver um tempo aí, faça essa leitura no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. E eu quero ouvir, então, junto com você, o que Deus tem a nos dizer. E especialmente esse apontamento. Tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Mais uma vez, era uma igreja que trabalhava, perseverava, combatia heresias, não tolerava o erro. Quer ver? Olha só que interessante, ó. Conheço, o verso 2, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Jesus faz esses elogios, Jesus relembra aquilo que a igreja tem de bom, mas algo muito perigoso. Esta igreja está num ponto muito perigoso. As atividades continuam, o cuidado continua, mas o fato de ter deixado o primeiro amor pode levar essa igreja, essa comunidade a consequências muito mais trágicas. A gente percebe que ela ainda está numa situação de proximidade com Deus, pois ainda se envolve nas atividades, ainda reconhece os erros ou aqueles que são errados, mas ela deixou o primeiro amor. Ela deixou esse primeiro amor. E aí você pode falar assim, puxa vida, eu já ouvi isso antes, alguém já me comentou isso, mas eu fiquei com uma dúvida, eu fiquei sem entender o que é o primeiro amor. Então hoje eu quero focar com você um pouco nisso. O que é o primeiro amor? O que acontece? Né? O que é esse primeiro amor então? Você abandonou o quê? Do que Jesus está falando? Né? Interessante que, primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o primeiro amor é prioridade, ele não é emoção. Às vezes a gente confunde essa ideia de primeiro amor com emoção. Aquela coisa, Cuidado! Primeiro amor não é emoção, ele é prioridade. É prioridade, é algo muito mais profundo do que emoções. Emoções são boas, a gente tem que ter emoção. Não estou falando mal, hein? Entenda o que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente confunde, né? Primeiro amor com emoção. E primeiro amor não é emoção. Tá? É prioridade. Prioridade. Quando Jesus pergunta para o Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É interessante que a pergunta é, você me ama, Pedro?
A pergunta não é, você sente alguma coisa por mim? A pergunta de Jesus é bem direta, bem no fundo, bem no foco. Você me ama? Primeiro amor, ele não é ausência de problemas, não é ausência de lutas, não é ausência de cansaço, não é viver sempre nesse fogo, nesse êxtase. Primeiro amor, como eu falei, é prioridade. É Cristo no trono e no centro das nossas vidas. Mesmo nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que tudo parece jogar contra. Primeiro amor é amar primeiro. Às vezes pensa em primeiro amor, a gente pensa no sentido cronológico. E eu já ouvi muitas pessoas falarem e passarem essa ideia, né? É aquele primeiro amor que você sentiu quando você foi convertido. Primeiro amor, meu irmão, minha irmã, é amar primeiro, é Cristo no centro. É escolher, é optar, é decidir por Cristo acima de todas as coisas. Por Cristo acima do ministério, seja ele qual for o seu ministério. Por Cristo acima, em primeiro, do que a agenda, do que pessoas, do que preocupações legítimas da vida. Nós temos preocupações legítimas. Mas amar primeiro, né, ou primeiro amor, é Cristo no centro e antes de tudo isso. Eu poderia aqui ficar falando um monte de coisas aqui, né? Quem sabe aí acertar algumas coisas que de repente você coloca antes de Deus. Mas eu quero dizer para você que amar ou primeiro amor é Cristo antes de absolutamente tudo. Antes de absolutamente tudo. Então, primeiro amor se relaciona com prioridade. Cristo no centro. Segunda coisa que eu quero falar com você. Primeiro amor é intimidade, não é atividade. Atividade é importante, e quando a gente fala de atividade, nós estamos falando das atividades relacionadas ao nosso ministério, atividades no âmbito familiar, no âmbito do casal, atividades profissionais, de lazer. Tá? Primeiro amor é intimidade com Deus, não tem a ver com atividade ou ativismo religioso. Cuidado para você não ser confundido. Veja que Cristo, ele elogia a igreja de Éfeso, dizendo que ela fazia muitas coisas. Não só fazia muitas coisas, mas ela até reconhecia aquelas pessoas que tentavam enganá-los. Eles não caíam no golpe. Mas o problema é que, embora fizessem muitas coisas, eles estavam deixando Jesus. Tenta imaginar alguém dedicado à família na questão do sustento. Tenta pensar numa pessoa que trabalha muito numa família, mas muito mesmo, de manhã, de tarde, de noite. Ele consegue pagar as contas, lhe dá uma certa estabilidade econômica, difícil nos nossos dias, né? Pensa nessa pessoa que faz isso, mas que, embora ele consiga oferecer à sua família essas comodidades, uma boa casa, boas coisas, ele acaba sendo uma pessoa ausente por trabalhar tanto. Conhece uma história assim? Alguém que já não consegue mais nem sentar à mesa junto com os outros. Cuidado, às vezes a gente acaba acontecendo isso com a gente. Em vez de você conseguir ajudar a sua filha ou seu filho, em você estar com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, você está aí ralando, trabalhando. Cuidado, muito cuidado. A gente vê resultados muito interessantes até na própria Bíblia, né? A história de Marta e Maria. Marta ocupadíssima, Maria aos pés de Jesus. A gente conhece essa história. Jesus não despreza o serviço,
mas ele fala que a Maria escolheu a melhor parte. Então, o primeiro amor escolhe a presença antes da performance, antes das atividades. Mais uma coisa que eu queria compartilhar com você. Primeiro amor é simplicidade de coração. Simplicidade de coração. Primeiro amor não é complicado, ele é simples, ele é sincero, ele é despretensioso. É orar sem fazer discurso. É adorar sem se preocupar com quem está olhando, se está vendo, se não está. Primeiro amor é isso. Primeiro amor, ele nos devolve a dependência de Deus. Nós nos tornamos dependentes de Deus. Primeiro amor é dependência de Deus. Claro, se Cristo vem para o centro da nossa vida, nós nos tornamos dependentes dele. Primeiro amor, um outro aspecto que eu quero compartilhar com você é sensibilidade ao pecado. Quando o amor está vivo, esse amor por Deus, quando Jesus está no centro do coração das nossas vidas, nós somos sensíveis àquilo que é errado. Nós somos sensíveis às coisas que agradam e desagradam a Deus, né? Quanto mais próximo eu estou de alguém que eu amo, mais eu percebo quando essa pessoa está triste, ou quando algo entristece ou alegra essa pessoa, não é assim? Eu lembro da minha mãe já é falecida, mas eu lembro que a minha mãe nos conhecia pela maneira como nós abríamos o portão da casa. Ou o meu pai, que também é falecido, de repente, do jeito que meu pai abria o portão lá na minha casa, minha mãe já falava, vão pro quintal, que hoje o seu pai não tá bom. Ou, lá, o seu pai chegou, vai lá falar oi para ele. Ela sabia da maneira como ele abria o portão, ela já nos dava as dicas. E assim, quanto mais próximos nós estamos de alguém, mais nós conhecemos esse alguém. É a mesma coisa com Deus. Quando de fato Ele está no centro do nosso coração, quando Cristo reina absoluto no centro das nossas vidas, nós temos e o conhecemos. E nós então sabemos aquilo que o entristece ou não. E o que entristece a Deus é o pecado. Então, o primeiro amor, ele implica nessa sensibilidade a entender o que é pecado. E com isso a gente não flerta com o pecado. E se você é novo demais, não sabe o que é flertar, é paquerar, namorar, né? Olhar para o pecado. Primeiro amor, quem tem o primeiro amor não faz isso. Ele reconhece, ele sabe que é pecado, ele já... Quem tem o primeiro amor não torna normal aquilo que entristece o Espírito Santo, que é o pecado. Está sempre repetindo, sempre refazendo. Quem tem o primeiro amor não justifica aquilo que afasta o homem de Deus. Mas isso todo mundo faz. Isso nos nossos dias é normal. Quem tem o primeiro amor não faz isso não. E não por medo do castigo. Não por medo do castigo. Mas por zelo, por amor ao relacionamento com Deus. Jesus até fala nas bem-aventuranças lá, né? Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma coisa do primeiro amor. Primeiro amor é alegria em Deus, não apenas bênçãos. Nós vivemos uma época onde muito se promete. Se você frequentar esta comunidade ou aquela comunidade, você será abençoado, Deus vai te dar. E aí vem todas essas promessas das bênçãos de Deus. Primeiro amor não é apenas bênção, é alegria em Deus. É amarmos a Deus, é querermos a Deus apesar dos problemas, né? Há pessoas que buscam a Deus só quando Ele resolve os problemas. E há pessoas também que buscam a Deus só quando elas não têm problemas. Você consegue perceber isso? Tanto aquele que só quer Deus para resolver os problemas, ou que só quer Deus quando não tem problemas. Esses dois estão errados. O primeiro amor, ele não
Busca isso. O primeiro amor busca e ama a Deus por Deus ser Deus. O primeiro amor busca a Deus, deseja a Deus, permanece em Deus, tanto quando nós passamos pelo deserto ou quando estamos na melhor das regiões. Tanto na espera, quando estamos esperando, ou quando estamos usufruindo já as bênçãos de Deus. O primeiro amor, ele está quando Deus está em silêncio, ou quando Deus está falando. Quem tem o primeiro amor ama a Deus por quem Deus é, e não apenas pelo que Ele faz. Não é assim? Mais um ponto, e algo que eu gostaria de falar com você e alertar você, relembrar você. Quando a gente olha para esse texto dessa carta de Cristo à igreja de Éfeso, nós precisamos pensar no nosso dia a dia. Seja ele em qual contexto ele for. Dia tranquilo, dia abençoado, ou naquele dia tumultuado, difícil. Ou naquele dia onde o silêncio impera, o silêncio domina. O que é que me satisfaz nesses dias, nesses contextos? Quem tem o primeiro amor, satisfaz-se com a presença pura e simples de Deus. A palavra ainda confronta e consola você? Quem tem o primeiro amor, recebe a palavra, entende a palavra, discerne a palavra. E a palavra provoca mudança na sua vida. Pecado ainda entristece a você? Percebe então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, que primeiro amor, ele não é perfeição, mas é direção. Primeiro amor não é nunca tropeçar, nunca cair, mas é a capacidade de sempre renovar, de renovar. Interessante desse texto, dessa carta à igreja de Éfeso, que apesar de Jesus fazer este apontamento, ele também traz a solução. E eu quero falar então um pouquinho de você, para você, sobre essa questão, né? A gente viu que primeiro amor é prioridade, não é emoção, é intimidade, não é atividade. Primeiro amor é simplicidade. Primeiro amor é sensibilidade ao pecado. Primeiro amor é alegria em Deus e não apenas nas bênçãos dele. Mas agora eu quero falar assim um pouquinho rapidamente sobre como nós perdemos esse primeiro amor. E é interessante que ninguém perde esse amor de uma hora para outra, de um dia para o outro. Hoje está muito bem, amanhã já está frio, acabou tudo. Não é assim. Isso vai acontecendo aos poucos. Vai acontecendo aos poucos. E vai acontecendo aos poucos de que maneira? Quando a rotina do nosso dia a dia, da nossa vida, substitui a devoção. Por que é que você vai à igreja? Já parou para pensar nisso? Você vai à igreja porque você sempre foi? Porque você está acostumado? Porque faz parte da sua rotina? Ou você vai à igreja para adorar a Deus? Para comungar com os irmãos? Para um relacionamento íntimo com o Deus da igreja? Percebe a diferença? A gente perde esse primeiro amor quando o cansaço do dia a dia, ele vence esse nosso desejo pela busca. Eu não estou falando que você não está cansado. Eu não estou falando que você não está passando por isso, porque todos nós passamos. Todos nós experimentamos esse cansaço, esse desafio, que é a vida. Mas quando a gente se rende a esse cansaço e deixa de buscar a Deus, de buscar o novo em Deus, de buscar as coisas de Deus, a gente perde o primeiro amor. A gente esfria, perde o primeiro amor quando a gente tolera o pecado. O pecado tolerado, né, aquele pecado que a gente não combate, a gente deixa ali no cantinho e vai justificando, caminhando com ele, esse pecado apaga esse fogo.
É interessante que o fogo ele não se apaga simplesmente quando alguém joga um balde de água. Quando a gente joga um balde de água, apaga o fogo. É verdade. Mas o fogo também apaga quando eu deixo de alimentá-lo, pensando de fato numa fogueira. Quando eu não coloco mais lenha, ou quando eu não coloco mais o carvão, o fogo se apaga. Como você tem se alimentado? Como você tem... O que você tem feito para manter esse fogo, esse amor, esse primeiro amor alimentado? Pensa nisso, pensa nisso. Ou você já se rendeu? Não tem mais tempo para nada? Agora eu quero trazer uma boa notícia para você. A boa notícia é que Jesus, ele percebe isso na sua igreja amada. Ele aponta isso para a sua igreja amada. E ele também aponta o caminho. Verso 5 do capítulo 2. Verso 5 do capítulo 2. E eu quero compartilhar com você aqui 3 verbos fundamentais dessa exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Diz assim esse texto: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. 3 verbos aqui que Jesus dá para apontar o caminho. Lembre-se. Lembre-se. Tem o texto lá de Lamentações 3, né? E a gente usa muito isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A gente usa muito isso do profeta. Trazer à memória. Eu quero que você traga à memória. Isso que Cristo falou. Lembre-se. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se da mudança, da transformação da sua vida. Lembre-se do dia da sua conversão, da sua salvação, do prazer que você tinha em fazer as coisas de Deus, de estar com Deus no centro da sua vida. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Segundo verbo aí que Jesus, né, apresenta à igreja de Éfeso e para mim e para você hoje. Arrependa-se. Lembre-se de onde você veio, de onde Deus te tirou. Arrependa-se. Arrependa-se do quê? Dos erros. Do que você fez errado. Daquilo que você fez ou deixou de fazer, né? Para que o primeiro amor acabasse, morresse. Arrependa-se disso. E arrependimento implica em mudança de comportamento. Não é só reconhecer que errou, é mudar o comportamento. Eu reconheço o meu erro e me disponho a não mais cometê-lo. E aí, o terceiro verbo, volta. Volta à prática das primeiras obras. Lembre-se, arrependa-se e volta. E o que seriam essas primeiras obras, né? Para onde que a gente vai voltar? Voltar à prática das primeiras obras. O que seriam essas primeiras obras? Primeiras obras aqui, meu irmão, minha irmã, é muito simples. É orar, é ler a Bíblia, é adorar, é buscar a Deus. É fazer de tudo para ter um relacionamento com Deus. Olha só. É simples, mas é extremamente difícil, né? Às vezes a gente fica pensando nisso, puxa vida, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicado. E é complicado por quê? Porque eu e você temos dificuldade em fazer isso. Mas Jesus aponta o caminho. Ele aponta o caminho. Quando a gente pensa nisso, a gente não tem como não lembrar lá da passagem, lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias confronta os profetas de Baal e desce fogo do céu. Conhece a história? Está lembrado dela? Não conhece? Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Dá uma lida lá.
Mas eu quero ler só o verso 30. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois que Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, tem aquela passagem que a gente gosta, que ele coloca a oferta sobre o altar, joga água e o fogo desce do céu e consome a oferta, a lenha, as pedras e a própria água. Quando o altar é restaurado, o fogo desce do céu. Eu gosto muito dessa ilustração, usar como ilustração essa realidade, né, esse fato que aconteceu. Então eu quero agora orar por você, encerrando esse nosso momento. Eu quero orar por você. E a primeira parte da oração é assim: Espírito Santo, sonda, mostra onde nós esfriamos, mostra onde nós nos distraímos, onde nós nos afastamos. Esse tem que ser o meu pedido para Deus, esse tem que ser a minha oração. Mas não é só mostrar, não, aonde eu me afastei ou de onde eu me afastei. A segunda parte da oração, ela tem que ser perdoa. Perdoa por te amar menos, por te buscar menos, por confiar menos em ti. Perdoa. Perdoa porque eu acabei fazendo algo que me afastou de ti. Feito isso, eu preciso pedir para Deus o quê? Restaura em mim, em você, em nós, o primeiro amor. Esse amor que tem Deus no centro, onde Ele é Senhor absoluto e domina a nossa vida, a nossa existência. Restaura essa alegria dessa realidade, porque quem tem Deus de fato no centro, quem tem Jesus no centro da sua vida, dominando todos os aspectos, tem alegria. E se nós perdemos esse primeiro amor, é porque alguma coisa está errada comigo e com você. Está errado com a igreja. Porque a igreja que tem Cristo no centro, o primeiro amor está ali, está pegando fogo. Embora passemos por dificuldades, embora passemos por lutas. Mas nós precisamos relembrar disso. E por fim, encerrando então, queremos voltar às primeiras obras. Não por obrigação, não por amor, mas porque é a realidade. Quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Deus bendito, obrigado, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo e nos tornamos teus filhos. E como filhos teus, nós queremos reconhecer o nosso erro. Reconhecer aquilo que fizemos ou deixamos de fazer e nos afastou de ti. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade. E restaura em nós a alegria do Senhor. Restaura em nós a centralidade da pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso ministério. Restaura Cristo no centro das nossas vidas, da nossa família, do nosso casamento, da nossa existência. E assim, ó Pai, restaurados por Ti, que retomemos a prática daquilo que o Senhor espera da gente. Ajuda-nos a conversarmos com o Senhor todo dia, a lermos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento para entendermos a Tua palavra. E entendendo a Tua palavra, ó Pai, ajuda-nos a colocá-la em prática. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero dizer para você que eu estou trabalhando para que a gente faça isso online, tá bom? Online. Eu estou ainda aprendendo um pouquinho aqui, que é um desafio. Mas eu estou aprendendo, tá bom? E se Deus quiser, se Deus permitir, semana que vem a gente vai estar aqui online interagindo um pouco mais. Dá o seu like aí, se você gostou. Se você não gostou, pode dar o negativo aí, o dislike, como diz. Mas fala por quê, né?
coloca compartilha aí para que a gente possa melhorar, né? Possa melhorar e aprimorar. E compartilha com o seu amigo, com o seu vizinho, com a sua família. Use esse como um instrumento para adoração, para evangelização, para testemunho, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até mais. Deixa eu te fazer um convite, já que eu falei bastante. Domingo que vem, nós estaremos lá na IPI do Jardim Pacaembu. Será um prazer ter você. Nós vamos fixar aqui o endereço da igreja, tudo certinho para você chegar lá tranquilinho, tá bom? Deus te abençoe e até mais.